Olá, meu nome é Marcelo Figueiredo, eu sou vice-presidente da área de meio ambiente do Sinduscom MG. Este é mais um episódio do podcast produzido pelo Sinduscom com o objetivo de discutir e disseminar o conhecimento. Esperamos que o tema Gerenciamento de Resíduos e elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos escolhido para esse podcast seja de grande relevância para a sua empresa e contribui de forma prática na gestão de redução de resíduos da sua obra. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Construção de Valor do Sinduscom Minas Gerais, o canal que conecta você às principais informações, tendências e debates que impactam a construção civil em Minas Gerais e no Brasil. Eu sou a Dani Pedrosa, diretora de sustentabilidade do Sinduscom Minas Gerais. Estou hoje com meu amigo Fernando Fogli, que também é diretor de sustentabilidade aqui do Sinduscom. Nossa colega Juliana Santos, que é gerente de meio ambiente da EPO. Muito obrigada, Ju, pela sua presença. E hoje o assunto, gente, está sensacional. Gerenciamento de resíduos. E eu tenho certeza que esse assunto não é só uma dor nossa aqui, mas de vocês também que estão nos assistindo, não é isso, Fernando? Bom dia a todos e a todas. Daniela, bom dia. Juliana, bom dia. É sempre muito oportuno, né, e importante a gente tratar desse tema resíduo. Se a gente pensar que nós já estamos há quase 15 anos, né, já 15 anos de uma política nacional de resíduos sólidos, e que apenas 30% dos municípios do Brasil destinam os resíduos da forma corretamente. Hoje, a gente estima que 30% dos resíduos, não só da construção civil, como resíduo como um todo, ele é destinado hoje para lixões. E a nossa política nacional de resíduos sólidos era de 2010. Né? E na construção civil não é diferente. Né? Os problemas da resíduos da construção civil, eles são tão importantes e tão grandes que a gente estima que aproximadamente 450 quilos de resíduo por habitante ano são gerados no setor da construção civil. Coisa, né? É muita coisa. Eu acho que a construção civil ela tem um impacto significativo, né? Quando a gente fala do tema meio ambiente, especialmente gerenciamento de resíduos, eu acho que essa é uma dor mesmo e que uma preocupação, e acho que talvez seja por isso, Ju, que a gente convidou você, né, para trazer um pouco, né, do que vocês estão fazendo dentro da EPO, porque é um assunto preocupante hoje, né? É muito preocupante. Para vocês terem uma ideia, aqui em Belo Horizonte, também estima-se que 34% desse resíduo é destinado de forma incorreta. Né? E se a gente pensar 34% do resíduo gerado em Belo Horizonte, né, sendo resíduo da construção civil, é uma quantidade absurda de resíduo. Né? E para onde está indo esse resíduo? Né? O que é feito com esse resíduo? Então, e se a gente pensar que nós temos a resolução do CONAMA, que é de 2002, né, que trata toda a questão do gerenciamento de resíduo, e até hoje muito pouco é feito com relação a essa questão da destinação, tratamento, de suma importância para o setor da construção, a gente tem que parar para pensar um pouquinho e começar a cuidar do nosso resíduo, né? Falando aí de um ano de COP, né? Falando de mudanças climáticas, falando de geração de resíduo, falando, então, assim, é muito importante a gente tratar desse tema. Valor. Eu queria muito pegar um pouco, né, do exemplo da própria EPO, tá? Se a gente parar, olhar de cima hoje, né? O que a EPO vende, Ju? Nós vendemos sonhos, né? Sonhos. Vendemos sonhos, né? Hoje nós temos lá um mix de produtos, né? Hoje nós também trabalhamos com incorporação e também urbanismo. Então não é só, não são só os nossos empreendimentos imobiliários aqui. Mas vendemos sonhos, e esse sonho ele tem que estar alinhado com tudo isso, com sustentabilidade, com os nossos valores, né, com a nossa missão de querer fazer tudo com inovação, mas também se preocupando com o entorno, com o meio ambiente, trazer essa mudança de dentro para fora, né, e que o entorno também esteja nesse alinhamento de mudanças positivas. Eu acho interessante e vem de encontro, né, com o que a gente está colocando aqui,
Porque é exatamente isso, né? A EPO, ela não é uma construtora, ela vende sonhos, né? É a geração do valor, é o valor compartilhado. E quando a gente entende qual que é o propósito desse negócio, quando a gente entende o que a empresa, por que ela existe, né? Eu gosto muito de citar a razão social, né? A razão social não é EPO, né? A razão social é porque ela existe, né? E partindo do princípio de que ela existe para realizar sonhos, a gestão de resíduos, a sustentabilidade, mudanças climáticas, como você falou, Fernanda, eu acho que isso é fundamental que seja transversal, isso é fundamental que tenha uma base de discussão, como nós estamos tendo aqui hoje, e tantas outras entidades trabalham hoje para tentar conscientizar sobre esse assunto. Eu acho que a palavra é essa, né? Na EPO hoje a gente fala que a gente está lá para inovar, para transformar vidas, para melhorar vidas. É isso aí. E não tem como melhorar a vida das pessoas, tanto de quem vai consumir os nossos produtos, quanto do entorno ali de onde a gente está atuando, sem pensar em sustentabilidade, sem pensar no impacto que a gente está causando, tanto positivo quanto, né, o que a gente causa ali durante a operação para a construção e edificação de tudo que a gente faz, sem pensar em sustentabilidade, sem pensar em ter esse cuidado. E hoje a geração de resíduo é o nosso principal impacto. Sim. O Sinduscon sempre teve uma preocupação muito grande, né, de sempre levar para os associados essa questão do gerenciamento de resíduo, desde lá da Resolução Conômica 307, né, que a gente vem trabalhando, a gente vem discutindo, a gente vem orientando os nossos associados. Inclusive, eu gostaria até de aproveitar a oportunidade para chamar os nossos associados. Nós temos uma comissão de meio ambiente que está tratando sempre deste assunto de tanta importância que é o gerenciamento de resíduo, como de outros assuntos também, né, voltado para licenciamento, voltado para impacto na vizinhança, voltado para impacto como um todo, que a construção, que a obra pode trazer para o entorno, como a Juliana disse muito bem, que é a preocupação deles lá na EPO, né? Então, assim, é muito importante a participação dos nossos associados, né? E quando a gente fala de gerenciamento de resíduos, gente, a gente tem que pensar no plano de gerenciamento de resíduos sólidos. É isso aí. E esse plano, ele tem que ser transversal também. Transversal. Não pode nascer pensando só na obra. Ele não pode ser pensado só lá na etapa de obra. Ele nasce muito antes. Ele nasce lá na concepção do produto. Como é que você pensa hoje um empreendimento, um imóvel dentro de um terreno, sem pensar no corte e aterro que a gente vai fazer, no impacto que a gente vai gerar, levando esses grandes volumes para o entorno aqui das nossas cidades, né? Porque BH nem tem mais aonde colocar tudo isso, mas... então, isso tudo nasce ali, quando a gente vai conceber o produto, né? Os projetos... E não só no impacto, né, Juliana? Não só no impacto, também no custo da obra. Sim. Resíduo hoje é custo. O custo é um impacto, né? O custo é um impacto. E é legal isso que você colocou. Vou te chamar de Ju, tá? Não consigo falar de Juliana, gente. Não consigo. Pois não, fica à vontade. Ju, eu acho que é interessante isso que você colocou, porque antes do gerenciamento de resíduo, antes do resíduo ser gerado, existe o consumo, né? E a gente sabe que a quantidade, né? Se a gente pensar em percentual hoje, né? A construção civil, ela responde por 75% dos recursos naturais extraídos hoje no Brasil. Isso é muita coisa, né? Nós geramos muitos empregos, mas também consumimos muitos recursos naturais. Né? Você foi muito feliz na sua colocação. O que nós estamos fazendo com esses recursos, né? E o que estamos fazendo com esse recurso? O que nós estamos fazendo dentro dos nossos empreendimentos, das nossas frentes de trabalho, nossas obras. Nós temos que pensar nisso, né? Desde lá da especificação de um material, né, que é o que vem, que é o final ali desses recursos naturais, eles vão se transformar em insumos nossos. Sim. Então, o que nós estamos fazendo com esses insumos, né, dentro da obra? A gente está pensando em pedir, pensando na qualidade, não só no custo, para que esse material desempenhe na obra e não gere um retrabalho lá na frente, não gere uma assistência técnica. A gente está pensando em como que a gente vai chegar com esses materiais nas nossas obras, se a gente vai ter espaço ou se não, a gente vai deixar ele ali num lugar inadequado, vamos ter perda daquele material, nós vamos movimentar demais esse material dentro da obra para ele ter perda. Quando a gente olha hoje para um bloco cerâmico, um tijolo cerâmico, a gente vê lá, né, a gente não
olha para ele e não vê a argila sendo extraída, a olaria, o transporte, até chegar ali, para ele estar ali num local inadequado e ser quebrado, ou para ele ser quebrado ali no meio e gerar um resíduo ali para usar meio tijolo. Então a gente tem que pensar em toda essa cadeia para a gente poder transformar esse impacto aí. E isso vai muito, Juliana, também dentro da conscientização dentro do canteiro de obra, que é muito importante. Se a gente pensar na nossa política nacional, que nós temos ali os nossos princípios, né? Que nós temos as ordens de prioridade. A primeira qualquer, não gerar. É muito difícil não gerar resíduo. Sim. Né? Aí a gente já vai para o segundo princípio, que é reutilizar. É isso aí. Né? E depois vai reciclar, tratamento, disposição final ambientalmente adequada. Então, se não houver conscientização ambiental dentro do canteiro, se não tiver um plano de gerenciamento de resíduo bem elaborado, bem executado, junto da concepção do projeto, é muito difícil da gente conseguir os nossos objetivos, né? Nós temos objetivos da Política Nacional, nós temos objetivos e diretrizes do nosso CONAMA 307, que fala do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, e sem essa conscientização dos operários, sem a conscientização dos responsáveis pelo empreendimento como um todo, fica muito difícil. O nosso papel aqui é esse. O papel do Sinduscom, é orientar, né? Trazer para os nossos associados, trazer como setor da construção como um todo a importância do gerenciamento de resíduo. Para onde vai o nosso resíduo? Né? Será que nós temos locais para disposição adequada desses resíduos que atendam às necessidades da quantidade de resíduo que é gerado hoje dentro do canteiro de obra, dentro de uma cidade como Belo Horizonte, dentro do estado de Minas Gerais, dentro do Brasil? Eu acho que não. Né? E eu acho que é interessante essa questão, porque um dos papéis do Sinduscom, né, junto com os nossos parceiros, que a EPO está aqui hoje representando tantos outros parceiros, né? Ontem a gente estava nessa SN, né, com uma visita que foi sensacional, e tantas outras que estão por vir. É importante a gente colocar na mesa aqui, Fernando, que é possível fazer com essa consciência. É possível fazer obras com consciência ambiental. Então, quando a gente fala em impacto, os impactos, a própria palavra, quando fala impacto, ela já conecta ao negativo. Sim. Né? Mas a gente sabe que a construção civil, ela representa hoje, em termos, né, de economia, ela tem uma participação gigantesca hoje. Não estou falando só de Brasil, não, estou falando de mundo, né? Isso vai fazer com que ela tenha uma responsabilidade, principalmente de geração de emprego, que talvez muito maior do que outros setores, né, importantes hoje para a nossa economia. Então, quando a gente fala de impacto, existem os impactos negativos, sim, tudo que a gente coloca aqui tem que ter uma preocupação, tem que ter uma consciência para que esse negócio continue a ser sustentável. Sim. Né? Aqui nós estamos falando de negócio. Uma vez que não existe a preocupação, vamos falar de pilares da sustentabilidade aqui, vamos colocar o ESG na pauta, né? Ambiental, social e governança. Se não existe essa preocupação hoje com o negócio, né? A construção, e eu não estou tendo essa atenção, principalmente a gerenciamento de resíduos, o seu pilar ambiental, ele passa a ser enfraquecido, de tal forma que vai enfraquecer o social, porque pode ser que o seu consumidor final, ele não aceite mais, né, essa governança com que é feito a sua obra, né? Porque é isso que nós estamos falando. A gente está falando o tempo todo, quando a gente fala do gerenciamento de resíduo, que é a nossa pauta aqui, que é uma grande dor, isso é negócio. Isso vai ser um termômetro de como vai estar o seu negócio, talvez não a longo prazo mais, a curto prazo. Né? A responsabilidade ambiental nossa, do setor da construção civil, ela tem que ser totalmente proporcional ao nosso peso econômico, ao nosso significado econômico dentro da economia. Ela tem que ser. É isso. Porque senão a gente está desconecto,
né? A pauta ESG hoje é inerente, a gente não tem como voltar atrás. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Um caminho sem volta. E aí, entrando nessa questão do ESG, quando a gente fala resíduo da construção, a gente às vezes pensa só no resíduo do tijolo, a gente pensa só no resíduo do concreto, mas a gente tem que pensar também que dentro de um canteiro de obra você tem atividades auxiliares, vocês têm estruturas de apoio, e ali você gera também o resíduo comum. Isso. Você gera o resíduo doméstico, vamos dizer o doméstico dentro do canteiro de obra, não só o resíduo da construção. E isso pode trazer impactos não só dentro do canteiro, para o entorno, voltado para a questão de saúde dentro do canteiro de obra. Né? É um acúmulo de resíduo, é um acúmulo de água parada, é um acúmulo de outros materiais que pode trazer ali um impacto na questão de doenças mesmo, né? A gente pensando no ESG, o social, o ambiental, a governança, né? Então, assim, tem que pensar no resíduo. Vai voltar para o seu consumidor. Vai voltar para o seu consumidor, volta para o seu consumidor. A gente tem que pensar no operário também dentro do canteiro de obra, que ele está sujeito a impactos também no canteiro relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos, não só a questão da local para disposição final, como o impacto dentro do canteiro que esse resíduo pode trazer. Então tem que pensar em tudo isso. Totalmente. Né? É um assunto que não tem limites. Não. Que a gente precisa estar sempre pensando nele. É negócio. Eu acho que a partir do momento que a gente pensar, né, em toda essa estrutura de negócio, com a base ambiental, social e governança, e que isso faz parte de um planejamento estratégico para a minha empresa, aí eu já coloquei na pauta e eu já entendo a importância e o peso disso aí, né? Ou seja, ESG, é até legal a gente iniciar essa conversa, vão ter outras conversas aqui especificamente sobre a pauta ESG. Que pode ser um tema específico. Isso, uma próxima conversa. Estou até escrevendo aí um artigo, né, que a gente vai lançar daqui a pouquinho aí, falando justamente sobre isso. Porque o tema ESG, ele ainda é uma caixinha de surpresas para todo mundo, né? O que é isso? Será que o ESG é essa bandeira social? Não. ESG é negócio. ESG é estratégia. E o que nós estamos falando aqui hoje, especificamente de gerenciamento de resíduo, é um pedacinho bem pequeno e muito importante dentro desse negócio. Se eu não penso nisso, eu não tenho sustentabilidade do meu negócio a curto, médio e longo prazo, né? Então, vamos falar de parte prática, tá? Já que a gente fez essa introdução aqui, falando sobre negócios, Ju, por quê? Tá? Por que implementar? Eu acho que pode ser até redundante o que a gente vai falar aqui, porque a gente já disse aqui, né, o quanto isso é importante para o nosso negócio e quanto isso é importante para o nosso setor. Eu acho que é essa bandeira que a gente está levantando aqui, né, através do Sinduscom Minas Gerais. Mas por que implementar um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil? O plano de gerenciamento hoje, ele, como eu mencionei, ele tem que ser transversal. Então, ele tem que nascer lá na concepção do produto, né? Sim. Permear por todas as disciplinas de projeto. Hoje, mais cedo, a gente estava comentando exatamente isso, que assim, hoje a gente não tem pequenas e médias construtoras, hoje a gente tem aquela questão ainda de começar a obra só com projeto arquitetônico, sem projeto executivo. Então, assim, a gente precisa mudar essa mentalidade. Sim. Porque a gente precisa de especificações de produtos melhores, mais sustentáveis, que gerem menos resíduos, conceber projetos mais sustentáveis. Nós precisamos especificar materiais mais sustentáveis, mudar, melhorar, aprimorar nossos métodos construtivos, né, para que nós consigamos chegar lá na frente de operação da obra com tudo isso, para que aquele gerenciamento ali, canteiro para dentro, tapume para dentro, ele aconteça de uma forma mais sustentável. Então, é por isso que a gente tem que sempre pensar no plano de maneira transversal, um passo atrás da obra, vários passos atrás da obra, antes da obra. E ele tem que vir com tudo isso aí. Posto isso,
A gente tem que pensar no plano, trazer ele, porque ele vai lá atrás, né? Ele vai lá atrás, ele pega o método construtivo, então ele nasce lá atrás. Nós temos que iniciar ele dessa forma. E trazendo isso, esse plano, concebendo, planejando bem, trazendo bons materiais, capacitando as nossas equipes dentro de obra, conscientizando e treinando elas do como aplicar os materiais, como fazer pedidos adequadamente de materiais. E o porquê, né? Porquê, exatamente, o porquê de fazer pedidos adequados no momento adequado. Né? Temos aí a parte de logística, a parte de planejamento, que é muito importante no gerenciamento de resíduos também, porque a gente precisa ter aqueles exemplos práticos lá de fechar as torneirinhas dos desperdícios, né? De tempo, de homem-hora, de materiais, de insumos, de tudo dentro do canteiro de obra. Então, a gente precisa ter o planejamento adequado para que isso chegue numa hora adequada, para que ninguém fique parado esperando o material chegar. É isso. Para que aquele material chegue e já vá direto para a frente de trabalho. Então, tem toda uma conscientização ali. E a conscientização de tudo aquilo ali que pode ser gerado dentro de um canteiro. Uma vez que eles conhecem, né, quem está ali à frente, a liderança da obra e os operários conhecem o que pode ser, né, o que nós teremos de insumo, nós podemos fazer processos melhores para que o resíduo não seja gerado. Então, se eles conhecem o que eles têm de recurso, o que eles têm que fazer, os projetos bem planejados, bem feitos, eles vão gerar menos resíduos. Com certeza. Então, isso é toda uma cadeia, toda uma consequência de tudo isso. Então, a conscientização, as equipes bem treinadas, capacitadas, é um enorme desafio, é um assunto para outra pauta completa, né? Mas, assim, as equipes bem treinadas, bem capacitadas, conhecedoras daquilo que elas vão fazer, aí já é um grande passo para a gente, praticamente, assim, minimizar bastante esse resíduo. Sim. Como você disse, é praticamente impossível gerar o resíduo, mas uma vez não gerar o resíduo, né? A gente tem que tomar conta dele, né? Mas um plano bem feito, né, Juliana, como você diz, é um plano que tem que ser de conhecimento de todos dentro do canteiro, né? É dentro desse plano que você vai... permear todo mundo, justamente. É um plano que dentro do canteiro de obra vai possibilitar você reaproveitar material, né? Evitar o desperdício, né? E isso, como a gente já diz, é custo. O desperdício é custo hoje para o construtor. Né? Então, assim, é um plano que não é para ficar dentro de uma gaveta, não é um plano, é um instrumento. É isso aí, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Para a prefeitura. Porque muitos hoje, eles fazem o plano por uma exigência ou do órgão licenciador, ou por uma fiscalização, né? Mas esse plano é um instrumento de uma política e de uma lei que já vem desde 2002. É isso aí. Né? Que a gente tem que ficar atento. E aí, gente, quando a gente fala um plano é só para grandes construtoras, médias construtoras, não. É o pequeno construtor, o médio construtor, porque é esse que gera mais o resíduo. Sim. Esse que destina, às vezes, de forma inadequada, por um desconhecimento, às vezes, né? Mas um plano, ele ajuda na construção, ele ajuda no produto, tá? É muito importante a execução de um plano bem feito. E lá na concepção, como você diz, concepção do projeto. É isso aí. Né? E volta naquela questão que nós colocamos, é estratégico. Estratégico, muito ele estratégico. Tem os pilares aí, né? Os aspectos econômicos, porque a gente está deixando, muitas vezes, de gastar mais, né? A gente reduz desperdícios, a gente reduz gastos, né, com material. Outro pilar importante, né, os próprios aspectos ambientais. Sim. Porque aí gera, né, essa reutilização de materiais, essa diminuição da demanda, né, de recursos naturais. O reaproveitamento. Né, do reaproveitamento, reduzir demandas, né, de locais de destinação, porque a gente sabe que isso também é um grande gargalo hoje. A pressão por locais, né, de destinação. A pressão é muito grande, regularizados. Né? E o terceiro pilar aí é a questão do próprio aspecto legal. Sim. Que muitas vezes as empresas fazem o plano para cumprir com o requisito legal, mas mais do que isso, estar em compliance, né, estar em conformidade com as legislações vigentes,
eu estou evitando multas. Sim. Né? Tá evitando passivo. Se eu estou evitando passivo, se eu estou evitando multa, a gente tem casos, né, históricos hoje no Brasil. A gente poderia citar casos de Minas Gerais, mas eu vou citar de São Paulo, tá? Uma licença poética aqui, né? Cubatão. Cubatão a gente sabe que é uma região onde tem muitos passivos ambientais. E as obras em Cubatão hoje, historicamente, elas têm um custo muito maior em função desses passivos que muitas vezes são irremediáveis. Isso pode acontecer em qualquer região. Eu estou falando de Cubatão porque historicamente ele é conhecido, né? Todo mundo sabe, ele é utilizado hoje inclusive como cases, né? E a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer região, né? Vamos dar um passinho para trás aqui, falar de questões sociais. Eu adoro citar isso, tá, gente? Eu fui professora há muitos anos de gerenciamento de resíduos e eu usei por muito tempo, aquele documentário do Ilha das Flores. Sim. Não sei se todo mundo conhece. Quem não conhece, vale a pena depois, tem ele no YouTube, vale a pena a gente rever para fazer uma reflexão. O Ilha das Flores mostra um pouco isso, né? A realidade dos lixões. Pasmem, isso ainda é uma realidade nossa. Estamos em 2025 e isso é realidade. E o que isso tem a ver com a construção? Tudo é uma cadeia. O que eu faço hoje dentro do meu negócio, ele tem um impacto significativo para aquela sociedade ali. Ilha das Flores mostra muito isso. Mostra lá a cadeia, né, da vendedora vendendo cosmético, e aí o que sobra ali daquele cosmético, né, e aí mostra ela, não sei se vocês vão lembrar, né, mas mostra ela lá fazendo alimentos, aí a casca dos alimentos vai para o lixo, esse lixo vai para o lixão, quando chega no lixão tem uma fila de famílias esperando esse lixo ser depositado ali, né. Só que antes dessas famílias terem autorização para entrar dentro do lixão, para ele pegar o que ele pode ser reaproveitado, os porcos, né, que o dono ali daquela região tratava dos porcos, os porcos têm a prioridade. Então, depois que os porcos são alimentados, o que sobra, essas famílias podem consumir. É chocante? Muito chocante, mas ainda é uma realidade. E essa realidade, ela só vai ser mudada a partir da consciência de nós, né, gestores da sustentabilidade, de nós, entidades que apoiam tantas outras empresas a se unirem e fazer uma realidade diferente. E essa realidade, ela só vai ser diferente a partir do momento que nós fizermos, e aqui eu estou falando do setor da construção, dentro do nosso canteiro de obras, porque ali eu tenho famílias também que estão tendo a possibilidade de serem conscientizadas, e aí a Ju falou muito dessa conscientização. Eu acho que ela é um pilar fundamental dentro desse processo. A partir do momento que essas famílias, essa comunidade é conscientizada, ela também consegue mudar a sua realidade. Ela se torna multiplicadora. Ela se torna multiplicadora. Nos lares, em todos os lugares. Sim. Ou seja, quando a gente fala de transversalidade, quando a gente fala de estratégia, vai muito além do que é o nosso negócio. Aí volta lá no início, quando a gente falou de razão social, né? Ou seja, por que eu existo? E aí a pergunta para a Ju, né? Quando eu falei o que a EPO vende, e a Ju colocou, ela vende sonhos? Sim, ela vende sonhos. E ela vende muito mais do que isso. Ela vende realidades que estão sendo transformadas a partir desse negócio. Sim. Que existe uma preocupação com a sustentabilidade, que vai muito além das questões ambientais. Ela ultrapassa essas barreiras ambientais, quando a gente está falando aqui da geração de resíduos, né, de um plano para eu ter essa jornada, né, desde a geração do meu resíduo até o que eu vou fazer com ele, o que ele pode se transformar, mas na questão social. E isso gera governança, isso gera transparência para o nosso negócio. Isso gera valor. Né? Isso gera valor, que é o valor compartilhado, né? Ou seja, de novo,
a agenda ESG se fazendo presente e mostrando por que ela existe, né? A gente poderia ficar aqui uma semana falando sobre isso, né? O tema resíduo é como eu disse, é muito oportuno, é sempre importante, e é consciência, né, gente? Né? Geração de resíduo é consciência ambiental. É isso aí. Né? Sem a consciência ambiental do que aquele resíduo pode proporcionar, não só dentro do canteiro de obra, como no entorno do canteiro de obras, né? É isso aí. Como população como um todo, tendo em vista, né, a dificuldade para o tratamento e disposição final que hoje nós temos, né, não só aqui como em todo o Brasil. Né, eu posso falar que o tema resíduo é um tema mundial. É um tema mundial, sim, né? Com certeza. E um tema mundial de nossa responsabilidade, né? Nós temos que agir aqui dentro das nossas instituições, dentro das nossas empresas, dentro dos nossos tapumes. É isso aí. Agir localmente para mudar o global, né? Então, assim, a gente fazendo um plano bem feito, pensando em tudo isso, a gente chega lá na obra muito mais preparado para lidar com tudo aquilo que a gente vai ter ali nas mãos. Projeto, mais insumos, mais mão de obra, capacitada, bem treinada. Estamos vindo aí, né, da semana passada, do Dia Mundial do Meio Ambiente. Tive a oportunidade de trazer justamente essa conscientização, essa capacitação para todo mundo da EPO, de cima a embaixo, do início ao fim da nossa cadeia lá, justamente passando por isso. Quando a gente está lá vendo no olhar de cada um ali que está recebendo aquelas informações, é muito gratificante isso. Sim. Hoje, você falando de treinamento, de capacitação, a gente tem hoje na EPO, assim, essas frentes de trabalho. A gente está lá no dia a dia com os operários, com os próprios terceirizados, as lideranças dentro da obra, o mestre encarregado, que é quem faz acontecer, que maestra todo esse gerenciamento de resíduos lá para nós, na frente de trabalho. E trazendo isso, a gente traz lá às vezes panfletos com dados específicos daquela obra, e é muito legal você ver que assim, no final ali daquele treinamento, tem gente que leva para casa, que entrega para o filho, que mostra para o filho o que aprendeu, tem gente que devolve, tem gente que para a gente no final lá para conversar sobre, para discutir, para perguntar, leva a gente lá na central de resíduos, nas baias lá na obra, olha, é aqui mesmo que tem que jogar. Então assim, é aquela conexão que você cria ali para poder ensinar. Então você tem que criar de fato essas conexões com eles, com o dia a dia deles ali para poder ensinar, conscientizar, para garantir esse resultado para que o plano seja efetivo lá. Então essa conscientização ela é fundamental e eles se tornam multiplicadores. Eles levam isso para casa ou eles ajudam o colega que está com dúvida, né, ali, ou um novato que chegou na obra que ainda está, né, ele passa a ser um patrocinador, um agente ativo daquilo ali, do gerenciamento dentro da obra. É isso aí. Então isso é muito bom. E não só para o gerenciamento de resíduos, mas para a economia de energia, né, de consumo de água. Então tudo isso faz parte dessa cadeia. É a conscientização, né? A conscientização, ela transforma. Ela transforma. Né? E quanto mais a gente conscientizar, multiplicar essas orientações, as informações quanto ao gerenciamento de resíduos, como outros temas relativos ao meio ambiente, ao impacto dentro do canteiro de obra, isso é um ganho para o setor. Isso. Né? E hoje se fala muito no ciclo de vida do produto. Exatamente. Né? Na economia circular. Né? E esse é o caminho. De baixo carbono. Baixo carbono. Isso aí, economia circular. Esse é o caminho. É a pauta da vez. É a pauta da vez. Né? Ou seja, desafios existem. Desafios existem, são grandes. Se a gente pensar no caso hoje, né, do gerenciamento, né, de resíduos, especialmente da construção civil, os maiores desafios, eu acho que é estimular essa mudança de cultura. Sim. Né? Estimular a criação de negócios e empresas com foco, né, nessa inserção aí dos resíduos e subprodutos, né, nesse processo aí produtivo, reduzir volume, beneficiar a quantidade de entulho, né, evitando aí a utilização escassas, né, de locais aí para disposição, enfim, são diversas as dores, né, os desafios, mas eles não podem ser hoje um impeditivo para a gente se unir e fazer a diferença. Né? Não, a gente tem que enxergar nisso a oportunidade de melhoria, em todos os nossos processos, né, olhar para aquilo ali, olhar para
para todo aquele resíduo que está ali gerado nas nossas bases, nas nossas caçambas, enxergar as oportunidades de melhoria que a gente tem nos processos construtivos, de concepção de produto, de projeto, de tudo, gente, de capacitação, e trazer isso e retroagir, retroalimentar toda essa cadeia aí para a gente melhorar tudo isso. Lembrando que eu acho que eu até passo a bola para você, Fernanda, essa questão do fluxo mesmo, né, que a Ju colocou das caçambas. Sim. Né, existe um fluxo. Existe o fluxo não só das caçambas, como do todo gerenciamento. Sim. Né? A partir do momento que a gente tem conversado aqui desde o início desse nosso bate-papo, o plano te dá a oportunidade para você poder transformar, criar o seu gerenciamento de resíduo de uma forma, como que eu posso dizer, bem conduzida dentro do canteiro de obra. Né? Desde ali da geração, né? Você tem um resíduo classe A, que pode ser muito bem reaproveitado dentro do canteiro de obra. Né? Você tem um resíduo classe B, né? Que a gente chama de resíduo reciclável, que pode também ser reaproveitado e pode ser comercializado, pode ser encaminhado para uma destinação de forma até ajudar outros atores, né? Dentro desse fluxo do resíduo, expandir a cadeia do resíduo, né? Da construção civil. E aí a gente tem a parte de separação do resíduo, a gente tem a parte do armazenamento do resíduo, que se ele for bem feito, se ele for bem segregado, a gente consegue esse ganho todo que a gente está discutindo aqui, como um bom gerenciamento de resíduo, a destinação e o tratamento final. É isso. Que é muito importante. É isso. A gente passa ali, né, para garantir esse transporte, essa destinação ambientalmente adequada, a gente tem que pensar nessa conscientização bem feita para que a segregação aconteça. A segregação, ela é diferente da separação, né? Sim. Velhos conceitos, mas assim, a gente precisa pensar em não misturar para não ter que separar. Então, pegar aquele resíduo ali na frente de obra e levar ele para um local bem acondicionado dentro da obra, bem sinalizado. Um local limpo, né? Sim. Porque assim, a gente não pode pensar lá no cantinho do resíduo, a gente tem que pensar em acondicionamentos adequados. Por isso que o plano é importante. É importante porque o plano vai direcionar isso. E a partir dessa segregação, Juliana, como você está dizendo, é que a gente pode pensar no reaproveitamento. Também. Se ele está bem separado, se ele está bem segregado, preserva, ele não é... no local adequado, limpo, como você disse muito bem, já começa a pensar, já começa a olhar para o reaproveitamento. Que é um propósito do plano de gerenciamento, que é um propósito da nossa política, que é uma diretriz da nossa resolução CONAMA 307, que fala de gerenciamento de resíduos sólidos, né? E aí, tem regrinhas básicas, né? Regrinhas básicas. Né? Seguir. Se a gente seguir a receita do bolo... Seguir o plano. Seguir o plano. É isso aí, segue o plano. Fazer um bom plano e vão seguir o plano. Principalmente as caçambas, né? Caçamba legal é caçamba que tem característica de tarja refletora, identificação do nome, né, licenciado, do número do telefone da empresa, CNPJ, capacidade máxima de 7 metros cúbicos, na rua, cores vivas, né, preferencialmente combinando aí amarelo e azul, ou alaranjado e vermelho. Eu tô colando, tá, gente? Caçamba deve ser coberta com tela protetora para o transporte, deixar a faixa livre de ao menos 1,5 para passagem de pedestre na calçada. Ao longo do alinhamento do meio-fio em sentido longitudinal, não deve ultrapassar 30 centímetros transversalmente a partir do meio-fio e inclinada em relação ao meio-fio com distância máxima de 2,7 metros. Aí eu tô falando são muitas regras. Para as obras menores aí, mas fundamentais. É por isso que a gente tem que contar com bons parceiros, né? Bons fornecedores de caçamba, né? E essa qualificação dos fornecedores é um ponto, assim, essencial no gerenciamento de resíduos. Você qualificar tanto o transportador quanto o destinador lá, afinal, a destinação final local para onde vão ser levados os resíduos. O transportador é fundamental. Hoje, a gente estava lá numa discussão, hoje mais cedo aqui pelo WhatsApp, gente. Tem que ter cuidado com essas empresas que a gente contrata. Às vezes o camarada chega lá, o motorista do caminhão chega lá e desce de chinelo do caminhão. Então, a gente precisa até conscientizar, capacitar e regulamentar lá no contrato os fornecedores. Então, vamos tomar cuidado com isso. Às vezes a gente se preocupa demais com o nosso funcionário, o externo que está vindo ali já... Isso é legal colocar, porque a responsabilidade do resíduo é do berço ao túmulo. Então, a gente não pode esquecer isso.
Além disso, nós também somos corresponsáveis pelo nosso transportador, pelo cara que está fazendo a destinação final. Então, esse fornecedor, essa cadeia de fornecedores, ela é fundamental que seja auditada, que seja, né, que cumpra também com esse plano. Siga o plano, gente. Siga o plano. Isso, siga o plano. Qualifica bem os fornecedores, visita as instalações, vai lá conhecer onde que é a sede dele, para onde que ele leva, né? Vamos fazer os MTRs, que são os manifestos de transporte de resíduo, porque assim a gente vai rastrear para onde que a gente está levando, a gente vai garantir que essa corresponsabilidade ela seja assertiva, porque a gente precisa conhecer para onde que está indo. Vá lá na destinação final, conheça para onde que está indo de fato para reciclagem ou não. Eu estou contratando uma empresa de caçamba que não é séria, que vai sair ali da caçamba com a minha obra, o primeiro lote vago que ela vê, ela vai jogar. Não é isso que o plano prevê, não é isso que a gente quer, não é isso que a empresa quer que aconteça. É a garantia da destinação ambiental adequada, né? Se a gente não tem essa garantia, se a gente não tem essa certeza, se a gente contrata, e como você disse, Juliana, esse destinador, esse cliente que não trata as regrinhas que você diz, mas são regrinhas básicas. Simples, né? Que se a gente não tomar cuidado com ela, a gente não vai ter a garantia, e a questão é o que vocês estão dizendo, a corresponsabilidade. É isso aí. A partir do momento que o resíduo saiu da sua obra, você continua como responsável pelo seu resíduo até a destinação final, é o tratamento final. Isso. Uma coisa é destinar, outra coisa é destinar e tratar esse resíduo da forma ambientalmente adequada. É o que determina a legislação. É isso aí. Né? Então é muito importante. Se cumpre, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Razão de existir, propósito, cadeia de valor, né? Gente, tá uma delícia, mas eu vou ter que dizer para vocês que nosso tempo está acabando, mas daria para ficar aqui uma semana falando sobre esse assunto. Então, Ju, você vai ter que prometer aqui para todo mundo que está te assistindo que você vai voltar. Claro. Vai ser um prazer. Então, gente, tá gravado isso, tá gravado. Tem um pessoal ali que tá olhando pra gente, assim, fuzilando a gente, ó, o tempo tá acabando, né? Mas a gente promete voltar. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo aqui. Eu acho que isso é muito esclarecedor. Esse é o segundo de vários outros que vão acontecer. Deixo a equipe de meio ambiente à disposição de vocês. Nós estamos aqui para apoiá-los nessas e tantas outras dores, né, que estão por vir e que existem, né, e que bom que existe, porque é assim que a gente cresce. Eu gostaria de agradecer não só, né, a nossa vice-presidência aí de meio ambiente, que está proporcionando tudo isso aqui, mas a nossa equipe fantástica, né, de marketing, que está aqui nos apoiando, nosso presidente Rafael Lafetá, que também está nos apoiando e muito, né, com esse propósito de unir aí todos os associados, todos os nossos parceiros para fazer, né, do nosso negócio, do nosso setor, um setor mais sustentável e mais responsável. Obrigado, Juliana. Parabéns pelas suas ações, né, dentro do canteiro de obra, visando não só o gerenciamento de resíduos, como todo o impacto ambiental que a consultora pode trazer ao seu entorno. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço. O Sinduscom está à disposição dos nossos associados para a gente continuar tratando desse tema, né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade. A gente tem alguns materiais elaborados aí, né, pelo Sinduscom, não só da parte de gerenciamento de resíduos, como de outros licenciamentos ambientais. Você trouxe aqui, né, alguns. Sim. Nós temos a nossa cartilha de gerenciamento de resíduos sólidos. Todo mundo consegue ver, ó. Gerenciamento de resíduos e gestão ambiental no canteiro de obras, gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil, segunda edição. Manual para o licenciamento integrado de empreendimentos de impacto em Belo Horizonte. Tem muita coisa. Alternativas para a destinação de resíduos da construção civil. Então, tem muito material aí. São materiais que orientam aí toda a cadeia do setor da construção para essas questões, não só do gerenciamento de resíduos, como questões ambientais dentro do canteiro de obra. Muito obrigado. Se vocês gostaram,
compartilhem, né? Compartilhem e nos acompanhem, né, nos próximos episódios. Ju, muito obrigada. EPO, obrigada. Parabéns, né, por sonhos realizados que vocês estão disseminando aí dentro da construção. Obrigada, viu? Eu que agradeço, pessoal, em nome da EPO. Obrigada, pessoal. Até a próxima.